Luca, tenho 21 anos, comecei no mundo do futebol desde muito cedo, desde os 3 anos mais ou menos. O início era só para me divertir, mas a paixão foi crescendo. Comecei no Gondomar, que é onde eu sou. Estive no Gondomar mais ou menos até aos 8, 9. Mudei-me para o Sousense, que também é outra equipa de Gondomar, que ainda é mais perto de onde eu moro. E foi onde fiz praticamente toda a minha formação, até aos sub-17, onde fui campeão distrital de sub-17 da subida nacional. Estreiei no Campeonato Nacional de Júniores nesse mesmo ano. E depois, nos meus últimos 2 anos de formação, vou para a Penafiel, onde joguei Campeonato Nacional de Júniores, segunda divisão. E no meu segundo, o Covid. No meu primeiro ano de sénior, vou para Canet. No ano a seguir, o Campeonato de Portugal no Oleiros, em Castelo Branco. E na época passada voltei à divisão de elite de Aveiro pelo São Vicente Pereira. Começo no futebol, toda a gente da minha família adora futebol, seja homem, seja mulher. E praticamente todos os homens da minha família estiveram ligados ao futebol, seja como jogadores, seja como dirigentes. E desde muito cedo os meus pais apoiaram a minha decisão de querer jogar futebol. Ao início, como eu disse, com 3, 4 anos, os meus pais simplesmente perguntaram-me se eu gostava de ir, e eu aceitei, e depois o bichinho foi crescendo, como muitas outras pessoas vai aparecendo. Vou para Gondomar porque, na altura, Gondomar era a melhor equipa do concelho. E era onde a maior parte dos meus amigos, meus colegas que andavam tanto comigo na escola como os que me odiavam, a maior parte dessas pessoas jogavam lá, e nada melhor do que começar o futebol do que com amigos, que estamos habituados a jogar na rua, na escola, no dia a dia. Poder transportar isso para dentro de campo, acho que temos tudo. Temos futebol, temos amigos, temos a alegria que é preciso no futebol. Acho que foi por aí a minha escolha. Foi um clube que me abriu as portas para hoje, que é se calhar a coisa que eu mais gosto dentro das menos importantes. À frente do futebol vem família, vem saúde, vem coisas mais importantes, mas das menos importantes, penso que o futebol seja a mais importante. E apesar de não ter saído de uma maneira muito saudável do Gondomar, estou sempre grato porque foi o clube que me deu a oportunidade de ter uma das maiores paixões que eu tenho hoje em dia. O Sousense foi, se calhar, o clube mais importante para mim na minha formação, porque acolho numa fase, como eu disse, que não saí de forma saudável do Gondomar, com problemas com dirigentes, direção. Acabo por sair e o Sousense foi a primeira equipa que me contactou logo, queria que eu os representasse, e desde o primeiro dia até o último dia não tenho nada a apontar-se, desde roupeiros, dirigentes, presidentes, desde próprios adeptos, nada a apontar-se, sempre me fizeram sentir que fosse parte da família, porque é um clube mesmo assim, é um clube da terra, é um clube humilde, é um clube familiar, mas ao mesmo tempo muito competitivo. E
provavelmente foi o clube que mais me marcou em toda a minha formação. Foi um orgulho enorme. Para mim foi um orgulho enorme, principalmente no último ano que passei lá, porque fui capitão da equipa de sub-17 e nos anos todos de formação que eu tive no Sousense foram sempre praticamente os mesmos jogadores. Um ano saía um, entrava outro, mas a base era sempre a mesma. E no início de formação éramos sempre uma equipa que andava a lutar para não descer, uma equipa que aliás chegou a descer no sub-13, e depois ver que a partir dos sub-15 para a frente andámos sempre a lutar pelos campeonatos, pelas taças. Enche-me de orgulho, porque ver o percurso que nós conseguimos tentar, tanto como homens como jogadores, e pronto, foi o que eu disse, significa um clube da terra, um clube que eu gosto, um clube que eu mais tempo passei, e significa amor, basicamente. Em primeiro lugar, porque me acolheu numa fase em que, um miúdo com 8, 9 anos, quando é praticamente rejeitado por um clube, tem sempre dificuldades em aceitar. É que não deixam continuar perto dos amigos, perto do que já é uma convivência para ele. E o Sousense aparece numa altura em que eu precisava disso mesmo, precisava que me demonstrassem amor, que me demonstrassem que gostavam que eu estivesse ali, e desde o primeiro dia que se mostraram sempre disponíveis para me ajudar em tudo o que fosse preciso. Dirigentes, treinadores, próprios colegas e pais e adeptos, e foi-me marcando muito. E quando assim é, um jogador tenta dar sempre o máximo de si, claro, e retribuir para tudo como fazem com ele. Sim, porque todos os anos eu tinha propostas para sair, equivalentes ou algumas melhores. Um ano acabo por ir treinar em Rio Ave, mas não fiquei. Tinha outras propostas equivalentes na mesma divisão, no mesmo campeonato, mas sempre me quis manter ali até que surgisse, se surgisse, uma oportunidade em que eu não pudesse dizer que não. Até lá queria sempre representar o Sousense por tudo que me ajudou e me ajudou a crescer tanto como homem como jogador. Queria tentar retribuir ao máximo e não queria sair, se diz, de mãos a abanar, queria pelo menos tentar chegar a um título. E finalmente estou no meu último ano. Ficam se calhar as melhores memórias que tenho do futebol até agora, porque é um crescimento durante muitos anos, e para mim acho que é o crescimento mais importante para qualquer jogador, que é a fase da adolescência, pré-adolescência também. Fiz muitos amigos para a vida, como disse, foram praticamente sempre os mesmos, entrando um, entrando outro, um ano ou outro, mas a base foi sempre a mesma. Levo principalmente jogadores que com amigos para a vida, alguns treinadores também que me ajudaram muito, ainda hoje me ligam sempre a perguntar se preciso de ajuda, se preciso de alguma coisa, se está tudo bem. Um ou outro dirigente também. Também os pais dos meus colegas que sempre nos apoiaram e sempre foram connosco para todo lado, independentemente de resultados. E alguns adeptos também que hoje em dia continuam a manter contacto comigo.
Acho que foi um balanço muito positivo, porque acho que cresci muito como jogador lá e como homem, principalmente se calhar como homem, porque competição Clube da Terra é um clube que é humilde, mas ao mesmo tempo muito competitivo, e os valores que se tem lá tentam transmiti-los desde muito cedo a todos os miúdos, sejam pessoas que entram no clube com 12, 13 anos, como se entrar com 17, 18. Tentam sempre incutir os mesmos valores a toda a gente, e claro, sendo depois já na fase final do meu percurso pelo Sousense, sendo um dos capitães e o capitão, tentava passar esses valores também para os colegas novos que chegavam. Saio porque fomos campeões de sub-17, ou seja, juvenis, e nesse mesmo ano os júniores de Sousense descem da segunda nacional para a Distrital do Porto. O que nós fizemos em juvenis acaba por ser um milagre, dado ao plantel que tínhamos e aos concorrentes que tínhamos, e surgiram bastantes oportunidades de campeonato nacional, e desde muito cedo o meu objetivo sempre foi jogar futebol, e quanto mais alto pudesse chegar melhor, e sabia que precisava de sair da minha zona de conforto. Já tinha atingido o objetivo que me tinha proposto de ganhar um título pelo Sousense, e surgiu a oportunidade do Penafiel, uma equipa histórica em Portugal, com um plantel sénior na segunda liga profissional, e um plantel de júniores com muitos bons valores, e que lutava para subir. Pareceu uma boa aposta para, nem que fosse o menos, aprender. Uhum. Ao início um pouco assustador, porque, como disse, estava há muitos anos no Sousense, estava se calhar um pouco acomodado, e saltar para um patamar acima, se calhar ao início assustou um bocado e chocou, mas aprendi muito, principalmente no meu primeiro ano, em que joguei com jogadores de muito bom nível, alguns até hoje estão na Primeira Liga, e acabei por aprender muito, que era o meu primeiro objetivo aí para o Penafiel, era aprender, principalmente. Claro que jogar é sempre bom e aprende-se muito a jogar, mas no dia a dia, no próprio treino, aprender com eles e depois tentar chegar ao plantel sénior aos poucos, mas chegando era mais um objetivo cumprido. Depois consegui concretizar no meu segundo ano de júnior, em que faço a pré-época com o plantel sénior, e aí ainda aprendi muito mais, e acho que toda a gente aprende, tanto eles connosco que éramos miúdos, e nós com eles principalmente, nós vamos aprender ainda mais. Acaba por ser um pouco frustrante, porque acho que tínhamos um plantel muito forte para atacar a ir à fase do apuramento de campeão, e não conseguimos, por uma sequência de jogos, ali 2, 3 jogos na altura de dezembro, que acabaram por nos dar possibilidade. Acaba por ser um pouco frustrante, porque tínhamos capacidade para chegar lá, mas que a nível individual foi muito bom, porque estava à espera que me saltasse com um patamar acima. Pronto, iria ter que trabalhar muito, ou até ia ter menos oportunidades, e não foi o que aconteceu. No meu segundo ano, a nível desportivo, tivemos muito aquém das expectativas. O objetivo era novamente tentar atacar a subida, e acabamos por ficar muito longe na primeira fase desse objetivo. Depois, na segunda fase, tornámos a entrar mal, e depois entrou o Covid, porque senão acredito que acabávamos por descer, porque faltavam 2 jornadas e estávamos em posição de descida. A nível individual, acabou por ser ainda mais enriquecedor do que no meu primeiro ano, porque, como disse,
fiz a pré-época com o plantel sénior e durante a época integrei muitas vezes os treinos e acabei por aprender muita coisa mesmo só em simples treinos. Foi se calhar o maior choque que tive para já no futebol, porque apesar de ter jogado na Distrital do Porto e vir num campeonato nacional de júniores, futebol de formação, e muitas vezes é o que não deixa um jogador superar as suas próprias barreiras, porque o futebol de formação é muito diferente do futebol sénior. E penso que também que ter feito essa pré-época no plantel sénior me tenha ajudado muito, já me tenha dado umas certas noções e bases para o que iria ter no meu primeiro ano de sénior, mas acabou por ser um certo choque também, porque em Aveiro um futebol muito físico e é muito, muito competitivo, não tinha noção disso, apesar de não morar muito longe de algumas equipas de Aveiro, não tinha noção que o campeonato era tão competitivo, que é um campeonato em que qualquer equipa pode ganhar, esteja na classificação que estiver, move muita gente, tem uma promoção, uma montra muito grande para os jogadores, por tudo que a própria associação faz de transmitir todos os jogos e fazer um rescaldo todas as segundas-feiras. Mas acaba por ser um bom ano, porque, como disse, novamente fui na expectativa de aprender, tentar fazer o máximo de minutos, mas achei que não iria ter muitas oportunidades e voltou-se a demonstrar novamente o contrário. Tive praticamente sempre titular, aprendi muita coisa mesmo com jogadores já mais experientes e com os menos experientes também, e acaba por ser um ano incrível. Recebo uma chamada passado 2 semanas de ter acabado a época em Penafiel. Penafiel eu não sabia se iria continuar com a ideia do projeto Sub-23 na Liga Revelação. E há um treinador daqui de Gondomar que conhecia, um dos treinadores que estava no Canedo, que é o Mister Porto, e deu indicações de mim, e eles viram os vídeos, falaram com outras pessoas que me conheciam, acabaram por me ligar, apresentar o projeto, e eu acabei por gostar do projeto e achei que era uma boa mudança sair da zona do Porto, onde pronto, no futebol sénior não era muito conhecido, mas acaba por ser minimamente conhecido, porque toda a minha formação foi feita no Porto, e se calhar ir para Aveiro era uma boa opção, porque ninguém me conhecia, ninguém me ia julgar, ninguém me ia diminuir se calhar por ser primeiro ano de sénior, e podia ter uma oportunidade que se calhar no Porto podia não ter. Nós fizemos uma grande época em Canedo, em que o objetivo era simplesmente a manutenção, e acabámos por ir à meia-final para a segunda divisão para o CP. E a nossa equipa técnica é convidada para ir para o Leixo, e levam 4, 5 jogadores de Canedo para lá, eu sou um deles. Depois o nosso treinador principal acaba por questões de trabalho não conseguir fazer a transferência para o Leixo, e o nosso treinador adjunto, na altura que era o Mister Porto, acaba por assumir esse cargo em Oleiros e manteve a mesma lista de jogadores para levar para lá. Muito enriquecedor, apesar de desportivamente não ter sido perfeita, aprendi muito, até comigo mesmo. Vivi coisas que se calhar se tivesse ficado aqui perto de casa não iria viver, porque
acabámos por ganhar uma maturidade maior, por ir viver um ano sozinhos, ok, que vivemos com outros jogadores, mas estar longe da família, estar uma ou duas vezes com a família por semana, ou estar semanas sem estar com eles, estar numa zona isolada também, e acho que foi um bom teste para mim, psicologicamente, principalmente, mas que mesmo desportivamente não foi um ano mau, não foi perfeito, como já disse, mas acho que foi se calhar o ano de sénior que mais me percebi a mim mesmo e que mais aprendi. Eu tinha empresário, sempre mais ou menos dentro da zona de onde estava o Aleixo para a CP, e eu não queria voltar para essa zona no ano a seguir, queria tentar ir para mais perto de casa, e pronto, tive uma chatice com ele, e acabei por rejeitar várias propostas por ele ter dito que iriam chegar outras melhores, e estava já em outubro e ainda não tinha clube, até que surgiu novamente o treinador aqui de Gondomar, conhecia o presidente de São Vicente, disse que eu estava sem clube, ele ligou-me logo no próprio dia a apresentar-me um projeto, a dizer que queriam que eu ficasse, e no próprio dia fui treinar a São Vicente e senti muito bem. Foi um clube que, se calhar desportivamente foi a pior época desportivamente que tive, tanta informação como em futebol sénior, mas o que eu levei da gente de São Vicente, de adeptos, do próprio grupo que tínhamos, foi incrível. Foram as melhores pessoas que eu apanhei dentro de um clube até hoje. É muito a imagem de Sousense, é um clube da terra, um clube humilde. Se calhar falta-lhe essa parte da competitividade para se tornar um clube um pouco maior, mas que toda a gente que está inserida no clube dá diariamente tudo o que tem e o que não tem para tentar a sustentabilidade do clube. Até agora, a nível de formação, acho que foi uma boa formação. Sempre cumpri os objetivos a que me propunha todos os anos. A nível sénior, acho que estagnei um pouco com a ida para São Vicente, mas ao mesmo tempo aprendi outras coisas que me podem vir a ajudar muito no futuro. E o futuro ninguém sabe, mas que vou lutar muito por ele. E acho que apesar de estar a jogar num campeonato distrital, acho que há muita qualidade, seja no Porto, seja em Aveiro. E acho que com tudo o que aprendi, seja numa época desportiva muito boa ou menos boa, acho que faz parte do meu crescimento, e não é por estar hoje na distrital que daqui a 1 ou 2 anos não posso já estar num patamar profissional. Não, acabo por não me arrepender, porque acho que todas as decisões que eu tomo são de livre vontade, e como eu disse, o futuro ninguém adivinha. Claro que há coisas que eu acho que podiam ter corrido melhor, mas que tudo tem um propósito. Se aconteceu assim é porque era o melhor para o meu crescimento. Mesmo quando uma pessoa sofre, acaba por retirar coisas positivas para o crescimento dela mesma. Por isso, nunca me arrependo de nada. Um jogador trabalhador, acima de tudo, que olha muito mais para a equipa do que para o individual. Em termos de características, acho que sou polivalente. Acho que, claro, que a posição que mais gosto e a que acho que mais consigo dar à equipa é o 8 ou a 10, porque sou um jogador muito forte entre linhas. Taticamente sou muito bom para médio, tanto na pressão como na transição defensiva.
Tenho coisas a melhorar, como a finalização e se calhar o meu jogo aéreo, porque não sou um jogador muito alto. E sou um jogador que se entrega totalmente desde o primeiro dia ao último, que isto é a minha paixão. Que aos poucos o sonho pode não estar cumprido, mas que continuo com o sonho, que trabalhe com a ambição que tenho, pode vir um dia a chegar lá. Se não chegar, não será por falta de trabalho.